Olá, amigos, bom dia. Aqui estamos novamente para fazer o nosso trabalhinho diário do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar os trabalhinhos dessa manhã, vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus a proteção, a Jesus, nosso mestre e guia, para que possamos passar com clareza esses preciosos ensinamentos. Mestre Jesus, nos abençoe para que possamos, no dia de hoje, nesse estudo que estamos fazendo, dai-nos força, Senhor, para refletir sobre esses ensinamentos e procurar ser mais humilde, mais simples, mais compreensível, mais solidário, mais fraterno. Senhor Jesus, nos abençoe, para que ao terminar esse trabalhinho, possamos, nas nossas decisões do dia, refletir sobre os teus ensinamentos e procurar não fugir da caridade. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Muito bem. Um bom dia a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos que fazemos todas as manhãs. E nós estamos abordando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado os aflitos. E nós, hoje, vamos comentar o item 24 desse capítulo, a infelicidade real. Então, vamos lá. Como nós fazemos, nós vamos ler essa mensagem. Vamos hoje estudar o parágrafo 1º dessa mensagem. A mensagem é de Delphine de Girardin, Paris, 1861. Então, vamos lá. 1861. A infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade. E nós sabemos da infelicidade. E qual é a infelicidade real? É o que esse Espírito vai nos esclarecer. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo se a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam, que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Então, ela está dizendo aqui que a infelicidade real não é o que todos supõem. E continua. Eles a veem na miséria. É uma infelicidade. Mas tem um outro parâmetro. Essa infelicidade no tocante à vida material, essa que ela vai relatar agora. Né? Delphine, estou falando ela, mas Delphine de Girardin. Não sei definir se é homem ou mulher, mas é o Espírito, né, que está falando. Então, venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Então, o Espírito está dizendo que a infelicidade no sentido material é o que nós vamos relatar agora, o que o Espírito vai relatar, mas a infelicidade real
no tocante a fora da matéria, tem um outro significado. É para a gente refletir, né? Então vamos lá. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Todos nós experimentamos a infelicidade no tocante à matéria, né? Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria. A infelicidade para nós é a miséria, não deixa de ser infelicidade. Mas o Espírito aqui está falando da infelicidade real, que ele vai mais para frente citar, né? Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, aquele para os quais nós devemos e vem nos ameaçar, no berço vazio do anjo que sorria, daquele neném que morre, né? Nas lágrimas do férito, nos funerais dos nossos entes queridos, é infelicidade, mas não é infelicidade real, é infelicidade no sentido material que nós realmente sofremos. Nessas coisas que estamos relatando, é infelicidade, né? Nas lágrimas do férito que acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, né? No férito, quer dizer, quando morrem as pessoas, é infelicidade. Na angústia da traição, seja traição, qualquer tipo de traição, da infidelidade, da traição de sócios, né? Na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que se esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. Ele quer mostrar o que ele não é, não é? É infelicidade. Então, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e as outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Então, nós experimentamos a infelicidade, as angústias, as tristezas das diversos modos aí que foi relatado, não é? Se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade, concordamos, porque é coisas que acontecem que traz a infelicidade. Morreu um parente. No tocante a morte do corpo, é uma infelicidade. Não vou ter mais a presença daquela pessoa querida, não é? Então, o Espírito fala, sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Está relatando, não vê senão o presente. Então, a infelicidade não tocando as coisas materiais. Nós sofremos e sabemos o que é infelicidade. E o Espírito concorda. No tocante às coisas terrenas é infelicidade. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade, que o título é Infelicidade Real, né? Sim, é infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que a própria coisa. Então, a infelicidade real está nas consequências
daquilo que nós praticamos, né? É como ele fala, então, sim, é a infelicidade aqueles que não veem senão o presente, mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, alguma coisa mais do que a própria coisa. Então está nas consequências a infelicidade real. Do ponto de vista material, nós sabemos o que é infelicidade. É a traição, é a perda de pessoas amadas, né? É uma criancinha que morre, tudo isso que o Espírito relatou, nós sabemos o que é infelicidade, do ponto de vista terrestre. Mas a infelicidade real são as consequências daquilo que nós provocamos, não é? Dizei-me se um acontecimento mais feliz, dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, não é? Isso que vai falar das consequências. Dizem se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, vai ter consequências que vai comprometer o nosso futuro, ou comprometer a nossa saúde física, né? Então, dizei-me se o acontecimento mais feliz no momento, estou no prazer, estou agradando o meu corpo, mas vai ter consequências funestas. Por exemplo, um relacionamento, uma aventura amorosa. No momento está tudo bom, o prazer, mas não poderá ter uma consequência funesta, desastrosa, que vai comprometer o nosso espírito para várias reencarnações. É isso que o espírito está abordando, não é? Sim, a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente, são a infelicidade que nós falamos no sentido material, mais do que a própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências desastrosas, funestas, sinistras, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa, primeiro, uma viva contrariedade e acaba por resultar num bem, né? Vamos ler de novo. Dizem-me, se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências desastrosas, funestas, sinistros, né? Consequências sinistras, não é, em realidade, mais infeliz que causa, primeiro, uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem, né? Dizei-me, então, aos nossos olhos, é uma infelicidade, mas as consequências podem provocar um bem. Ele vai dar um exemplo aqui. Dizei-me, se a tempestade que quebra vossas árvores, mas se saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres, que causariam a morte, não é antes uma felicidade que uma infelicidade. Então, vocês vejam que a gente tem que refletir, não é? Então, é que ele fala, sim, a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente, as infelicidades materiais. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz
Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, sinistras, desastrosas, não é, em realidade, mais infeliz que causa primeiro, mais infeliz que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas armas semeia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Do que uma infelicidade. Né? Então, é como fala no ditado popular, há males que vêm para bem. Então, sempre temos que raciocinar, refletir sobre as consequências antes de tomar as decisões. Pensar. Agora, tem coisas que nós achamos que vai causar infelicidade no momento, mas reduz as consequências numa coisa boa. Como ele citou aqui, derruba uma árvore a tempestade, mas está limpando o ar. Então, tem consequências desastrosas, funestas, sinistras. Mas, na verdade, transformou num bem. Então, nós não enxergamos. Para nós, a tempestade causou uma consequência funesta, desastrosa, mas ela limpou o ambiente. Mas nós, com os nossos olhos materiais, é uma infelicidade. Caiu uma árvore em cima de um carro. Né? Então, o Espírito continua. Vou ler o segundo parágrafo. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. Então, cada vez mais, estudando o Evangelho, Jesus nos ensina a colocar no lugar do outro, examinar as consequências antes das tomadas de decisões, fazer uma prece. E tomar as decisões, procurando refletir sobre as consequências daquelas ações, das nossas tomadas de decisões. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transformar além desta vida, transportar além desta vida. Porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Então, nós vamos refletir nesses dois parágrafos, que eu vou parar por aqui, 8 do 1. 8 do 1.
é isso que nós temos que sempre separar. Na questão da vida futura, após esta vida, a vida do espírito, a continuidade da vida do espírito imortal. Então, o espiritismo, que é a doutrina da fé raciocinada, que é esclarecedora e consoladora, nos esclarece sobre a vida futura. Então, a nossa visão material, com os olhos da matéria, é uma coisa. Visando a vida futura do espírito mortal, aí muda de figura. Não é? Então, a infelicidade real é aquela que vai realmente sofrer as consequências futuras. Para o espírito imortal. Né? E aquilo que nós vemos que é um mal, não fala que há males que vêm para bem. Na realidade, é um bem. Então, é uma questão de separar o corpo material do espírito imortal. Então, fica mais fácil de a gente interpretar. Eu sou infeliz. Desde que eu nasci. Aí, estudando a doutrina espírita, não há efeito sem causa. Então, aí é que o espiritismo nos ajuda. Não há efeito sem causa. Nós já estudamos isso em gravações anteriores. Se a causa da minha infelicidade não é dessa vida, é de outras vidas. Então, esse espírito, ele vem nos relatar o que é a infelicidade real. É aquela que provoca consequências futuras. Então, nesta vida, eu estou feliz temporariamente, sou rico, pela minha riqueza eu usufruo do meu dinheiro para promover a minha felicidade temporária. Mas ela tem as consequências já na presente reencarnação e as consequências futuras em outras reencarnações. Então, a doutrina espírita ela é esclarecedora. Não tem você vai ficar direto em zonas tenebrosas. Não. Deus é bom, é justo, é misericordioso. Então, a infelicidade é temporária. Então, o Espiritismo nos esclarece. Se a gente vê, então, com os olhos da vida futura do Espírito Imortal, nós vamos ter um outro entendimento. E aquilo que parece um mal, existe Deus soberano. Ele é o Criador. Tudo é
permitido ou não, pela vontade de Deus. E Jesus sempre nos esclarece quando ele curava uma pessoa. Não fui eu que curei, foi o Pai, a permissão do Pai. Então é isso que nós precisamos separar bem a nossa visão material e a nossa visão da vida futura do espírito imortal. Aí nós vamos compreender melhor. É como ele deu o exemplo da árvore aí. Para nós, a tempestade derruba uma árvore, mata uma pessoa, é uma infelicidade. Mas é sob o comando de Deus. Houve permissão, não caiu uma árvore do céu sem permissão do céu. Não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Né? Então, ele cita o exemplo. Para nós é uma infelicidade. Caiu uma árvore, uma tempestade e matou uma pessoa. Matou várias pessoas. Mas está sob o comando de Deus. Aquela tempestade tirou os miasmas em que saneou o meio ambiente. Né? Então, diante disso, eu vou ler novamente. Vocês têm o livrinho aí na mão. Vou ler novamente para ficar gravadinho, para a gente separar. A nossa visão de infelicidade, que para os nossos olhos é uma infelicidade. E nós sofremos. Mas para o espírito imortal, a infelicidade real é aquela que nós vamos sofrer consequências futuras para o nosso espírito imortal. E aquilo que nós achamos que é infelicidade, para o espírito imortal, se ele for resignado, obediente, e deixar sempre a nossa vida, Pai, como está no finalzinho do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Nós vamos entender melhor a vida quando nós pensamos na vida futura. Aí, vamos sim cuidar do corpo e da alma. Nós somos responsáveis por esse corpo. E nós temos que crescer materialmente para o nosso sustento. A riqueza não é condenada, dependendo de como você administra essas riquezas. Quais as consequências da sua riqueza? O que está provocando de você ter bastante dinheiro? Não é? Então, é para a gente refletir sobre o apego. Às vezes a pessoa é boa, mas ela está apegada nas coisas da matéria. Então, esse é a infelicidade real. Nós temos um caso de um espírito, boa pessoa. Ele foi banqueiro, dono de banco, lá para o lado de Minas Gerais, um espírito. Boa pessoa. Mas ele desencarnou e estava numa infelicidade real. E isso atormentava ele. Por quê? Aonde ele ia, transformava-se em ouro. Entrava numa igreja, perturbado,
desencarnado, sem um corpo carnal, entrava numa igreja para rezar, via lá os santos em ouro. Ele via ao lado dele, tinha vontade de comer alguma coisa, transformava-se em ouro. Olha o tormento dele. Essa é a infelicidade real na vida futura. Foi uma pessoa boa, um dono de banco. Então, ele vivia nesse inferno como espírito. Tudo, aonde ele ia, porque o espírito é pela mente, né? Ele está fora do corpo carnal. Ele sentia vontade de comer um pão, tinha fome, transformava em ouro. Até que uma hora ele entrou numa igreja e conseguiu falar com o pai. Conseguiu orar, eu não aguento mais. Tudo transforma em ouro. Minha vida. Aí os espíritos, conforme ele pediu, por isso precisa pedir para Deus, conversar com Deus, os benfeitores do plano espiritual levaram esse espírito a uma sessão mediúnica para conversar. E aí os dirigentes dessa sessão mediúnica esclareceram por que ele só via ouro. Porque ele foi dono de banco. Então, embora fosse uma pessoa boa, ele estava apegado à vida material, a negócios. Só. Aí começaram, então, a levar nas reuniões mediúnicas, e aí os dialogadores, os espíritos, iam conversando com ele através dos médiuns, e foi esclarecendo. Aí o que ele começou, então, o que ele não fez na vida material, porque era dono de banco, era só os negócios, e tinha aquelas pessoas que realmente eram necessitadas. Precisava do dinheiro, precisava do empréstimo. Então, ele começou, no plano espiritual, trabalhar, influenciando os gerentes do banco a facilitar os empréstimos para aqueles que mais precisavam. Então ele começou a mudar. O que ele não fez em vida, que via tudo ouro, os negócios, porque vocês vejam que o banqueiro vai emprestar para ricos. Dinheiro chama dinheiro. Então ele, como dono de banco agora em espírito, começou a trabalhar com outros espíritos, influenciando, inspirando, abrir concessões para os pequenininhos que precisavam de empréstimo. Aí começou a diminuir essa infelicidade real. Né? Então, a diferença do espírito encarnado para o desencarnado é só o corpo carnal. Né? Então, vou ler o primeiro e o segundo parágrafo para vocês, então, analisarem. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer o seu caráter múltiplo. Nós sabemos.
os olhos materiais, o que é infelicidade. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles veem na miséria, com os olhos nossos materiais. Eles veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no férito que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso, que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e as outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Para nós é infelicidade. Real, eu estou sentindo. Né? Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Na vida material. É infelicidade. Né? Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. A infelicidade real está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. São as consequências. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento. Então ele está dizendo, dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, tem consequências desastrosas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa primeiro, não é mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba resultando bem? A princípio causa uma infelicidade, mas acaba resultando num bem. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipado, os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Né? Dizei-me, a tempestade que quebra vossas armas, saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. E ele continua, para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. Para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem. É preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, felicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida
encontra sua compensação na vida futura. Jesus nos fala a cada um segundo as suas obras. Então, o que nós achamos de infelicidade, precisamos falar: Pai, seja feita a vossa vontade e me dá forças para me encontrar o equilíbrio. E vem, e tudo passa. Ok? Então, pessoal, amanhã nós continuaremos essa mensagem, a infelicidade real. Então fica para nós pensarmos em ser obedientes e resignados, porque Deus está no comando. Vamos então agradecer por mais esta oportunidade de compreender um pouquinho mais sobre a infelicidade real. Vibramos então para que possamos conseguir ao nosso equilíbrio emocional. Mestre Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade. E vibramos por toda a humanidade sofredora, que lutam, que sofrem, mas Deus está no comando. Jesus, nos abençoe, nos dê força para que possamos ser mais humildes, mais simples, mais tolerantes, mais solidários e fraternos. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de orar pela paz mundial, pela união das famílias. E pedimos, Senhor, para que possamos despertar em nós a compaixão e a piedade pelos sofrimentos alheios. Obrigado, Jesus. Que assim seja.